Olá, contando história. Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro A Floresta Virgem, histórias vividas em uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, o meu desenho número 1, e ele era assim. Mostrei minha obra às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? O meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os meus desenhos de jiboias abertos ou fechados e dedicar-me de preferência à geografia, à história, a cálculo e à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. E é muito útil quando se está perdido na noite. E tive, assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio de pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa que me parecia um pouco esclarecida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre: é um chapéu? Então, não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens e nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de Brigitte, de golfe, de política, de gravata, e as pessoas grandes ficavam encantadas de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem amigos com quem pudesse realmente conversar, até o dia, há cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que náufrago perdido numa tábua no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Hein? Desenha-me um carneiro? Pus-me de pé
como atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com os olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, meu homenzinho não parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavras, perguntei-lhe: Mas que fazes aqui? E ele repetiu-me então, brandamente, como uma coisa muito séria: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculos e gramática, e disse ao garoto com um pouco de mau humor que não sabia desenhar. Respondeu-me: Não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei estupefado de ouvir o garoto replicar: Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é muito pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: Não, não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha o chifre. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver-se iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro. Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim, olha. Adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o meu pequeno príncipe. Essa foi a nossa história do Contando História de hoje. Obrigada e até mais!